Bom dia de novo, né? A reunião começou a ser gravada. Bom dia aí para todos, tá? A gente vai corrigir a página 228 e vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo, tá? Bom, a correção, hoje ela vai ser um pouco diferente, tá? Eu vou escolher, né, um determinado aluno e ele vai me explicar como é que eu realizo a questão, tá bom? Então, não precisam aí, né, todo mundo ligar o microfone, tá? Só o aluno que eu solicitar. E também não precisam ficar falando no chat, tá? Vocês vão acompanhando a resposta do colega e vão avaliando se bate com a resposta de vocês, ok? Então, começando aí na página 228, na primeira questão, tem assim: Augusto mede 1,63 m de altura. Já Bruno mede 1,68 metros. E Roberta mede 1,57 metros. Na letra A, ele pede qual é a diferença entre a altura do mais alto e a altura do mais baixo. Duas coisas que você precisa saber nessa questão. Primeiro, qual é o tipo de operação que você vai realizar, né? Segundo, você precisa identificar quem é o mais alto e quem é o mais baixo, né? Quando a gente compara, a gente aprendeu isso na unidade 1. Quando a gente compara números racionais que são decimais, quem vai ser o maior e quem vai ser o menor, certo? Vamos lá, Sofia. Sofia, me responda aí, como é que eu vou fazer a primeira questão, a letra A? Tá todo mundo conseguindo visualizar? Liga, Sofia, liga o microfone. Então, bota aí no chat, Sofia, para mim, como é que eu vou realizar isso? Vamos lá. Ele quer saber a diferença entre a altura do mais alto e a altura do mais baixo. Quem é o mais alto, Sofia, nesse caso? Bruno, Augusto ou Roberta? Tá sem o livro, Sofia? Eu estou na página 228, a primeira questão, letra A. É no livro. Eu estou corrigindo, tá? Só que em vez de eu corrigir, eu estou pedindo para vocês falarem. Isso, do caderno 2, página 228, a primeira questão, letra A. Calma, Luiz Guilherme. Nada, Sofia. Passar para o próximo, tá? Laís. Vamos lá, pessoal. É para ser rapidinho, tá? Para a gente não perder tanto tempo. Laís. Somou? Não, pessoal. Ó, quando ele fala em diferença, a operação que ele está falando aí é uma subtração, tá? Qual é a diferença entre o mais alto e o mais baixo? Quanto é que um tem a mais do que o outro? Então, eu preciso aí subtrair, tá? Eu preciso pegar a altura do mais alto, que é, nesse caso, Bruno, e vou subtrair do mais baixo, que é Roberta. Lembra que como é uma subtração ou uma adição,
entre números racionais que são decimais, a gente precisa alinhar vírgula com vírgula e depois subtrair normalmente. 8 menos 7, 1. 6 menos 5, 1. Vírgula, vírgula, vírgula. 1 menos 1, 0. Então, a diferença entre eles é de 0,11 metros, ok? Na letra B, ele diz assim, quantos centímetros faltam, eu acho que é, quem está aí como capitão? Eu não lembro se é José Felipe, Aquino, Matheus de Aquino, né? Matheus de Aquino, 0,11 é totalmente diferente de 11, tá? São dois números completamente diferentes. Então, quantos centímetros, não são metros, faltam para que Roberta fique com a mesma altura de Augusto? Então, Roberta tem 1,57 e Augusto tem 1,63. Quanto é que falta? Né? Então, eu vou subtrair de novo. Eu vou pegar a altura de Augusto, que é 1,63, e vou tirar quanto Roberta tem, que é para ver quanto é que está faltando. Então, nesse caso aqui, eu organizo vírgula embaixo de vírgula e vou fazer, ó, de 3 você tira 7? Não. Então, eu preciso pegar do meu vizinho. Meu vizinho era 6, vai ficar 5. E aqui era 3, vai ficar 13. 13 menos 7, 6. 5 menos 5, 0. Vírgula, vírgula, vírgula. 1 menos 1, 0. Só que essa resposta aí, 0,06, é em metros. Metros, né? As medidas, elas não eram dadas em metros? Então, a minha resposta também vai ser em metros. Só que qual é a pergunta dele aí? Ele quer em centímetros. Então, eu preciso transformar de metros para centímetros, tá? Para eu transformar de metros para centímetros, são duas casas decimais, né? Metro, decímetro, centímetro. Ou seja, eu preciso ir de metro para centímetro. Eu vou andar duas casas para a direita. Vocês aprenderam isso lá no 6º ano. Então, eu vou 2 casas para a direita. 0,06 metros é a mesma coisa que 6 centímetros. Essa é a resposta. Bom dia, Letícia, que entrou agora. Eu estou corrigindo a atividade da página 228. Estou na primeira questão ainda. Tá? Então, letra A, 0,11. Letra B, 6 centímetros. Lembrem-se que deve acompanhar todo o cálculo, tá certo? Posso passar para a próxima questão? Sim? Ótimo. Bom, segunda questão, tá? Na segunda questão, diz assim, Carlos é gerente de uma padaria e anotou o faturamento do último final de semana. E aí tem uma tabelinha onde ele coloca o dia, a entrada e a saída. Pessoal, quando você tem restaurante, padaria, qualquer atividade comercial, você tem como saber o lucro que foi gerado. Como é que eu sei o lucro? É aquilo que eu recebo, tá? É aquilo que eu recebo e a diferença entre o que eu recebo e o que eu gasto. O que eu recebo é o que eu chamo de entrada e o que eu gasto é o que eu chamo de despesa. Pode, Vitória, tá? Um momentinho só. Então, ele coloca aí, ó, no sábado, segunda questão, no sábado, teve uma entrada
de R$ 1.235,87 e uma despesa de R$ 458,15. No domingo, teve uma entrada de R$ 1.567,90 e uma despesa de R$ 520,12. O que é que ele pergunta? Qual foi o lucro deste fim de semana? Então, Vitória, né, que disse que tinha realizado esse cálculo. Como é que eu vou fazer, Vitória, para saber? Ó, tia, eu fiz assim. As entradas, eu somei as duas, que é 1.235,87 mais 156 e 1.567,90, que deu 2.803,67. Aí depois eu somei as despesas, que deu 977,78,27. Aí o lucro será o valor das entradas e das despesas, que deu 1.825,5 centavos. Exatamente, perfeito. Letícia, não está entendendo o quê? Letícia Vitória, sei que não estava entendendo nada. Eu não estou entendendo a primeira, não. Nem a primeira, nem a segunda. Bom, a primeira eu já corrigi, né? A primeira você tinha... Até porque, peraí, essa atividade foi passada já, minha gente, eu estou só corrigindo, tá bom? Na primeira questão, Letícia, era para ver a diferença entre o mais alto e o mais baixo, né? Quem é o mais alto? Nesse caso aí, o mais alto é Bruno. Quem é o mais baixo? Roberta. Qual é a diferença de tamanho entre eles? Pega a altura do mais alto e subtrai da altura do mais baixo. Você vai ter a diferença de altura entre eles. Letra A. Letra B. Quantos centímetros faltam para que Roberta fique com a mesma altura de Augusto? Então, Augusto tem quantos metros? 1,63. Roberta tem quantos metros? 1,57. Então, se eu subtrair aí os dois valores, eu vou ver quanto é que falta para a Roberta chegar na altura de Augusto. Só que essa resposta ela vai ser dada em metros, porque as medidas foram dadas em metros. E na pergunta ele quer em centímetros. Então, ao subtrair, você vai ver que a diferença, né, que está faltando para a Roberta ficar do mesmo tamanho que Augusto é de 0,06 metros. Que aí você tem que transformar para centímetros, que vai dar 6 centímetros. Ok? Na segunda questão, ele dá aí, ó, as entradas e as despesas. Quanto foi o lucro? O lucro é a diferença entre o que você recebeu, que é a entrada, e quanto você teve de despesa. O que sobra aí é o que eu chamo de lucro. É justamente o que ele pergunta, qual foi o lucro do final de semana? Beleza, eu tive quanto de entrada no final de semana? 2.235,87 do sábado, 1.567,90 do domingo. Então, ao total, eu tive 2.803,77 centavos. E eu tive quanto de despesa? De despesa, eu tive 978,27 centavos. Qual é o meu lucro? É o que eu ganhei de entrada, tirando o que eu precisei gastar com as despesas. Então, o meu lucro é o que eu ganhei menos o que eu precisei gastar. Entendeu? Que dá 1.825,50 centavos. Laís, você fez de uma maneira diferente, mas é o mesmo resultado. Você fez primeiro esse menos esse, viu o lucro do sábado. Fez esse menos esse, viu o lucro do domingo. Depois você juntou os dois lucros. Não é isso? Perfeito.
tá? Mesma coisa, tá? Sai duas maneiras diferentes de fazer. Você poderia achar o lucro do sábado, depois o lucro do domingo e juntar os dois, ou você poderia juntar logo as entradas, as despesas e subtrair tudo, sem problema nenhum, tá bom? Alguém ficou com dúvida? Ótimo. Posso apagar? Peraí, que eu tô vendo aqui. Meu resultado deu errado. Como é? Meu resultado deu errado. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Mas deu errado o quê? A conta a conta, né, em si, ou a questão aqui da interpretação da questão? A interpretação. Ah, tá. Aí é só corrigir, tá? Vocês têm que prestar atenção, pessoal. Por quê? Porque se você não interpreta a questão corretamente, né, você acaba errando a operação que você vai ter que utilizar e acaba perdendo a questão todinha, tá bom? Posso apagar? Peraí. Pode. Terceira questão, tá? Marcos tem 5.648,04 em sua conta. Pessoal, leu a primeira informação? Já anota. Então, Marcos, ele tem 5.648,04 na conta dele. Aí ele fez um depósito. Se ele fez um depósito, ele está colocando mais dinheiro na conta, né? Se ele tivesse feito um saque, ele estaria retirando o dinheiro da conta. Mas não, ele fez um depósito, ele está colocando mais dinheiro. De R$392,35. Esse foi o depósito. Certo? Depois ele fez um saque de R$450. Ele fez um saque. Se ele fez um saque, ele vai retirar o dinheiro, né, da conta. Quanto sobrou na conta dele? A pergunta é quanto sobrou na conta dele. Então, primeiro, ele tinha 5.648,04. Se ele fez um depósito, eu vou somar ou vou subtrair? Hein? Vou subtrair, vou somar, tá? É um depósito, minha gente. Eu estou colocando mais dinheiro na conta. Então, eu vou juntar o que ele tinha, ó, 5.648,04, com o depósito que eu fiz de R$392,30. Lembra que a vírgula deve estar embaixo da vírgula, tá? É isso sim, Maria Letícia. Então, aqui, ó, ele vai ficar com R$6.040,39. Aí ele foi, depois de fazer esse depósito aqui, ficar com esse valor na conta dele, ele vai sacar. Ele tem esse valor agora, né? Aí ele vai sacar. Se ele vai sacar, ele vai tirar. Tirar é uma operação matemática chamada de subtração. E aí eu vou tirar, eu vou subtrair o valor do saque, que foi R$450. 9 menos 0, 9. 3 menos 0, 3. 0, 0, 0. Aqui eu não posso, vou pegar do vizinho. O vizinho vai ficar 10, vai ficar 9 e aqui vira 14, tá?
14 menos 5 dá 9. Aqui de 0 eu não tiro 4. Vou pegar do vizinho de novo. Aqui fica 5. Aqui era para ficar 10. Ficou O vizinho anterior 5.590,39 centavos. dá 9. Tá? E aqui baixo 5. 5.590,39 centavos. Foi o que ele ficou, né, disponível aí na conta, tá? Guilherme, é 5.000, tá? 5.590,39 centavos. Certo? Ok? Ótimo, aí para quem acertou. Na quarta questão, diz assim: João precisa pagar uma dívida de R$ 2.350. Ele já conseguiu juntar R$ 1.784,92. Quanto ainda falta para João quitar a dívida? Ou seja, quanto está faltando para chegar em 2.350? Que operação matemática? Não, sei não, Maria Letícia. Que operação matemática eu vou utilizar aí? Pode, Vitória? Tia, eu fiz 2,938 mais 0,640, que deu 3,578 quilos. Não. Eu não estou na quinta, não. Eu estou na quarta. Eu Tá, confundi. aí Sim, ficou... calma. Eu Aí fiz, tia, ficou dos Isso aqui, 2.300. Quem vai falar, Letícia? Eu ou tu? Vai, termina de falar. Então, aí eu fiz 2.350 menos 1.784,92, que deu 565,00. Isso. Primeira coisa, quando vocês pegarem qualquer problema com qualquer tipo de número, tá? É isso, Maria Letícia. É você, primeiro, identificar, né, os valores. E, segundo, você saber que operação matemática você vai utilizar, tá? Então, aqui, ó, cuidado com isso aqui, porque de 0 você não tira 2, nem de 0 você tira 9, nem de 0 você tira 4. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Aqui, ó, vou ter que pegar do vizinho. O meu ficou 565,08 centavos. 8 centavos. 565,08, isso. Aqui eu vou pegar do vizinho, ó, vai ficar 10. Aí aqui, 10 menos 2, 8. Daqui eu não posso tirar 9. Vou pegar do meu vizinho de novo. Aqui era para ficar 10, porém eu já tinha dado um para cá, vai ficar 9. 9 menos 9, 0. Vírgula, vírgula, vírgula. De 0 eu não tiro 4. Vou pegar de novo do vizinho da frente. Aqui vai ficar com 4. Aqui era para ficar 10. Mas eu já dei um para o meu anterior. Fico com 9. 9 menos 4, 5. De 4 eu não tiro 8. Pego de novo do vizinho da frente. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 14. 14 menos 8 dá 6. Né? De 2 eu não tiro 7. Pego de novo do vizinho. Ele vai ficar com 1 e eu com 12. Aqui dá 5, 1. Menos 1, 0. Tá? Nesse caso, R$ 565,08. O pessoal aí conversando no chat, tá bom? Na última questão, que é a quinta, tem duas letras aí, letra A e letra B. Diz assim: no dia 25 de fevereiro, nasceram as gêmeas Lívia e Júnior, os gêmeos, né? Ela nasceu com 2,938 kg e ele com 0,640 kg a mais que Lívia. Sabendo disso, responda as questões. Qual era o peso de Júnior ao nascer? O peso dele era 0,640 a mais que o peso de Lívia. Então, ele tinha o peso dela, que era 2.938, mais o que ele tinha, acho que era 0,640.
Ele 240. tinha 3 quilos, 578 gramas. Isso. Ele tinha 3 quilos, 748. E aí, na letra B, pergunta quantos quilos os dois pesavam juntos. Eles Lívia, pesavam, os dois dois, pesavam juntos, sim, 2,938 e Júnior, 3,568. Ao juntar os dois, deu 6 quilos, 516 gramas. isso, 6 quilos, 516 gramas, ok? Eu só não fiz o primeiro, tia. Ficou mais fácil. Mas aí você pega, eu vou mandar ela gravada, você pega ela no iniciozinho da aula, tá? Pra gente não perder tanto tempo. Bom, a gente terminou a correção, vamos fazer a aula de hoje, né? Multiplicação e divisão com números racionais. Tia, uma pergunta. Se eu tiver alguma tarefa atrasada que eu não lhe vier, a senhora me diz as páginas para eu fazer? Oi? Como eu não disse, na primeira unidade, a senhora não mandou as coisas que a senhora tinha completado, que tinha que fazer para completar a nota. Pronto, tem alguma atividade que eu não fiz? Do segundo. Amada, eu não sei, eu já fechei a nota da primeira unidade. Da segunda. A da segunda, Alguma atividade até agora que eu não fiz? aí você tem que ver tudo que foi passado até agora, se tem alguma que você não fez, Ah, tá bom, beleza. tá? Bom. Tia, quando é que sai as notas? Quando é que sai as notas? Vai sair agora não. Como é que eu vou saber se eu repeti de ano? Ó, multiplicação e divisão. Lembrando para vocês que os números racionais têm os naturais, têm os inteiros, têm as frações, têm os decimais, né? Então, quando a gente vai multiplicar, se a gente fosse multiplicar números naturais, muito fácil, né? Tranquilo. Por exemplo, 150 vezes 4. Vou aplicar aí, né, o meu método de multiplicação e vou descobrir que 4 vezes 150 é a mesma coisa que 600. É uma multiplicação aí com números racionais? Sim, né? Os números racionais, os números naturais, eles são racionais. Página 214, tá? Mas eu não estou fazendo nada ainda dela, não. Se fossem números inteiros, aí vocês têm que lembrar que os números inteiros, eles envolvem também os negativos. E aí a gente tem que lembrar da regra de multiplicação e divisão com números inteiros. Que regra é essa? Multiplicação ou divisão com números iguais, né? Multiplicação ou divisão com números iguais, o resultado sempre é legal, positivo. Multiplicação ou divisão com sinais diferentes, o meu resultado ele sempre é negativo, tá? Mais com mais, mais, menos com menos, mais com menos, menos, menos com mais, menos. Multiplicação e divisão com números que têm sinais iguais, o resultado sempre é positivo. Multiplicação e divisão com números que têm sinais diferentes, meu resultado sempre é negativo. Pessoal, o livro, estou na página 214. Porém, o livro, né, por já ter trabalhado com vocês números inteiros no caderno 1, ele não traz isso aqui não, tá? É obrigação do aluno saber. Por ele não trazer, e eu saber que vocês podem ter esquecido, eu estou repetindo, ok? Então, se fosse, por exemplo, menos 150 vezes 4, ia dar 600? Sim ou não? Se fosse menos 150 vezes 4, ia dar 600? Não. Ia dar o quê?
Ok, Aquino. E o que é que daria? Isso seria menos 600. Por quê? A partir do momento que o sinal deixa de ser positivo, né, a gente precisa fazer esse joguinho de sinal. Menos por mais, ó, é uma multiplicação de números com sinais diferentes. Meu resultado vai ser negativo, tá? E aí o número você faz 4 vezes 50, 4 vezes 150, 600. Se fosse menos 150 vezes menos 4, daria 600? Não. Não? Cadê? Sim ou não? Sim. É uma multiplicação entre números que têm o mesmo sinal. Multiplicação entre números que têm o mesmo sinal. O resultado é positivo. Mas aí você nem colocou o mais. A gente sabe que que o mais a gente não precisa representar. Tá bom? Claro até aí? É só a conversa no chat. Ok? Vamos lá. Só que os números racionais, a gente tem os naturais, que a gente já viu, os inteiros negativos, mas também tem as frações e os decimais. Pessoal, como é que eu vou fazer multiplicação e divisão com frações? Duas regras. Na multiplicação de frações. Alguém lembra o que é que eu faço neste caso? Numa multiplicação de frações. Isso, multiplicado denomina. Eu acho que é isso, né? Ao contrário. MMC? Esse aí é o mais fácil. Não faço ideia. E aí? Bora lá, pessoal. Botem essa cabeça para funcionar. Não, não vou cruzar nada não aí, não. Sim. Isso, Luiz Guilherme. Isso. Eu faço de cima pelo de cima ou de baixo pelo de baixo. Simplesmente. 4 vezes 5, 20. 2 vezes 3, 6. Toda multiplicação de frações, eu faço de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Ok? É o mais fácil, né? Lembra, adição e subtração. Adição e subtração que a gente viu na aula passada. Adição e subtração com frações. Se os denominadores forem iguais, a gente repete o denominador e faz a operação com o de cima. Se os denominadores forem diferentes, a gente tira o MMC. Multiplicação de frações, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Divisão de frações. Quero ver agora essa. Divisão de frações. Alguém lembra o que é que eu vou fazer aí? MMC? Não. Deixa eu pensar. É cruza? Mais ou menos. No final das contas, ele vai estar cruzado. Porém... Tia, tem que transformar para decimal, é? Não, precisa transformar para decimal, não. Quer dizer, se você quiser, né, a gente sabe que de fração se transforma para decimal e vice-versa. Vale aí aquilo que eu disse a vocês desde o começo das nossas aulas com números racionais. Existem N maneiras de fazer. Porém, né, vai aquela que você acha que você consegue lidar mais facilmente. Nesse caso aqui, divisão de fração, a regra é: você repete a primeira e vai transformar isso numa multiplicação. Pessoal, se eu vou transformar isso numa multiplicação, eu vou mudar esse sinal aqui. Eu vou mudar a minha operação.
Ao mudar a minha operação, eu vou mudar a minha segunda fração. Se ela era 2/4, eu vou inverter. O que estava embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Aí eu faço o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Para divisão, eu preciso transformar ela numa multiplicação. E para eu transformar, eu preciso inverter a minha segunda fração. Ok? Não, Travada, não. Não gosta de quem? Ela perguntou se sempre o maior número tinha que estar em cima. Não. Por exemplo. Ó, se fosse nesse caso aqui, ó. 5/3 dividido por 4/2. Repito a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Era 4/2, vai ficar 2/4. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 4, 12. O maior está embaixo agora. Certo, Clara? Bom, está faltando quem agora para a gente ver multiplicação e divisão? Quem é que está faltando? E aí? Quem está com o microfone ligado aí? Desliga aí um pouquinho, por favor. E aí, pessoal, tá faltando quem? Para a gente aprender multiplicação e divisão dentro dos números racionais. A gente viu com os naturais, vimos com os inteiros, vimos com as frações. Tá faltando quem? Isso, Bia. Tá faltando os decimais, né? Então, como é que eu vou fazer multiplicação com números decimais? Aí, na página 214, ele traz um exemplo, né? E como eu disse para vocês, tem diversas maneiras de a gente fazer isso. Aí eu podia passar para uma fração e realizar essa multiplicação? Pode. Tá? Aí lá eu poderia multiplicar o 2,34 por 100 para transformar ele no número natural e 1,4 por 10 para transformar ele também no número natural? Pode. Aí lá eu podia fazer, multiplicar ele aí mesmo como número decimal? Sim. Tá? Fica a critério de vocês. Contanto que o resultado, ele bata. Matemática é uma disciplina exata. Por quê? Porque traz um resultado único. Porém, o método pelo qual você utilizou para chegar neste resultado, a gente pode modificar, certo? Então, o exemplo que ele traz aí é esse aqui, ó. 2,34 vezes 1,4. Por ser multiplicação, a gente não precisa alinhar vírgula embaixo de vírgula, tá? Nesse caso, a gente não alinha. Como foi que o livro trouxe aí de resolução? Ele multiplicou 2,34 por 100 e vire um número natural e multiplicou de baixo por 10, né? Vai andar uma casa e transformou no número natural. Eu, particularmente, acho isso muito mais trabalhoso, tá? É tão simples a gente fazer multiplicação com número decimal. Muito simples. Mas essa aqui é uma possibilidade, sim. Tranquilo, você vai ver que vai dar o mesmo resultado, tá? Vitória tinha perguntado aí, pode transformar em fração, Aila? Pode. 2,34 é a mesma coisa aqui. O número inteiro, né? 234, dividido, ó, 2 zeros, 2 casas decimais, 2 zeros.
Essa é a primeira fração. Vezes 1,4. 1,4 é 14 dividido por 10. E aí eu posso fazer, ó, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Dá no mesmo, tá? Porém, eu também acho mais complicado. Taila, e qual seria o outro jeito? Multiplicar aqui mesmo, minha gente. Ó, quando a gente multiplica números decimais, a gente não se prende ainda à vírgula, tá? Esquece a vírgula e faz a operação normal. 2 de 34 vezes 1,4. Esqueçam a vírgula, tá? Vou fazer aqui, ó, 4 vezes 4, 4 vezes 3, 4 vezes 2, ok? 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 3, 12, com mais um que subiu, 13, sobe 1. 4 vezes 2, 8, com mais um, 9. 936. Vou fazer a mesma coisa agora com o número 1. 1 vezes 4, 1 vezes 3, 1 vezes 2. Então, 1 vezes 4, 4. Porém, ó, a resposta eu não vou colocar aqui não, tá? Eu vou colocar embaixo do número 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. E vou somar os resultados como numa multiplicação normal, pessoal. 6, eu não vou somar com ninguém aí, né? Porque o espaço está vazio. 3 mais 4, 7. 9 mais 3, 12. Sobe 1 para cá, ó. E 1 mais 2, 3. Ah, então quer dizer que o resultado é 3.276? Não. Por quê? Porque eu tenho vírgulas aí, tá? Então, eu preciso agora encaixar a vírgula. Como? Quantas casas decimais vocês têm no primeiro número? Quantas casas decimais? Decimais é após a vírgula. Você tem após, né, no primeiro número. 2 casas decimais, ó. 1, 2. Quantas casas decimais você tem no número de baixo? 1. No seu resultado, você vai ter que ter a quantidade total de casas decimais. 2 mais 1, 3. Então, aqui eu preciso ter 3 casas decimais. Se eu botar a vírgula aqui, eu vou ter uma casa decimal. Se eu botar a vírgula aqui, eu vou ter 2 casas decimais. Só quando eu botar a vírgula aqui, é que eu vou ter 3 casas decimais. Então, o meu resultado aí é 3,276. Bom, se vocês analisarem aí, na página 214, ele trouxe as mesmas informações que eu também trouxe aqui para vocês. No primeiro momento aí, logo no começo da página 214, ele multiplicou o primeiro número por 100, né, e o segundo por 10. Aí ficou 234 vezes 14, tá? Porém, no final, depois ele teve que dividir esse valor, ou seja, complica muito mais, tá? Lá no finalzinho, na parte de baixo, ele trouxe exatamente essa maneira aqui que a conversa no chat. Ele trouxe justamente essa maneira aqui que a gente acabou de realizar, tá? Bom, se vocês perceberem, a gente ainda teria algum momento onde um desses números aí, mesmo sendo decimais, ainda fossem negativos? Claro que sim, né? Então, poderia ser menos do 2,34 vezes 1,4. O valor numérico do resultado seria o mesmo, porém o sinal seria diferente, né? Eu estaria multiplicando menos por mais, que daria menos, ok? E quando se trata de uma divisão, tá? Antes de a gente falar da divisão, vamos aí para a página 216 do livro.
página 216, ele traz um conteúdo que a gente também abordou lá no 6º ano. Ainda não, Maria Letícia. Que é a área de figuras planas, né? E aí ele traz, nesse caso aí, a área do quadrado e a área do retângulo. Por que aí você está abordando isso de novo? Porque vai ter questões, né, problemas, que vão trazer, página 216, Bia. Vão ter questões, né, do livro que vão trazer esses tipos de problemas. Mas aí a gente está aprendendo multiplicação com números racionais. O que é que tem a ver a área de figuras planas? Né? Qual é a área do quadrado? Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, a partir do momento que você tiver que multiplicar isso, podem ser números racionais e você vai ter que fazer a multiplicação. Como se entende que vocês já tiveram esse conteúdo, é fato, tá? Você chega no 7º ano, você vai ver um assunto novo, porém ele vai utilizar os assuntos que já foram tratados, né? Ele está trazendo aí área de figura plana. Se você vê, tem um quadrado aí, um retângulo, que tem 0,23 centímetros de comprimento e 4,2 centímetros de largura. Aí ele pergunta qual é a área desse retângulo. E aí, para você conseguir, né? Você pode até dizer, poxa, ela não deu esse assunto. Esse ano não, mas o ano passado eu dei, né? E você sabe que a área de um retângulo é a medida da sua base vezes a sua altura. Aí a gente entra num assunto novo, que é multiplicação de números racionais. A base é 6,23 e a altura é 4,2. E aí você vai multiplicar esses números racionais, né? E vai descobrir a área do retângulo. Deu para vocês entenderem? Sim? Bom, nesse caso, a gente faria 6,23 vezes 4,2. Lembra que para multiplicação não me importa a posição da vírgula, tá? Eu vou primeiro cuidar do valor numérico e depois eu vou cuidar da vírgula. Nesse caso aí, como os sinais são positivos, o meu resultado ele também vai ser positivo, tá? E aí eu faço 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 6, 12. 4 vezes 3, 12, sobe 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. 4 vezes 6, 24. Soma aqui, ó. 6, 6, 11, 4, 5, 6 e 2. E agora, quantas casas decimais eu tenho? A conversa no chat. Quantas casas decimais eu vou ter que colocar aqui no meu resultado? Cinco, Guilherme? Não. Pessoal, por gentileza, se não for algo relacionado ao conteúdo, melhor nem falar, tá? São 3 casas decimais, isso mesmo. 2 aqui do primeiro número e 1 do segundo número. No total, precisam ter 3 casas decimais no resultado. A minha vírgula ela vai ficar, ó, aqui, correto? A minha vírgula vai ficar aqui. Sim ou não? É aqui que a minha vírgula vai ficar, pessoal? Não, né?
se eu botar a vírgula aqui, eu não vou ter 3 casas decimais, eu só vou ter 2. Então, a vírgula ela precisa ficar aqui, ok? Isso, 26,166 é a área desse retângulo, tá bom? Pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou finalizar a aula aqui. Na aula seguinte, né, na nossa próxima aula, a gente vê divisão e porcentagem, é o que vai ficar faltando, tá bom? Vocês vão fazer aí a página 229. Página 229, tá bom? Só um aviso rápido para vocês perceberem, o livro de vocês de matemática, ele tem 4 unidades. Mentira. A primeira e a segunda unidade, a primeira a gente terminou, a segunda a gente vai concluir na próxima semana. Eu falo no grupo também. Então, assim, a gente vai fazer uma atividade, né, naquele mesmo esquema que a gente fez na unidade anterior, para construir um conceito, né, de aprendizagem, do que você vai aprender. Então, estão se preparando aí, tá? Porque a gente vai fazer essa atividade com a unidade 1 e a unidade 2. Depois que a gente terminar a unidade 3 e a unidade 4, eu faço uma outra atividade, ok? Certo? Ô, tia, é a página 229, qual mais? Que eu não escutei, não. Só a 229, Ah, tá. ok? Certo? Beijo para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau.